Carnaval de Rua de Belo Horizonte se tornou um dos maiores do país. Neste ano, em 2024, foram 5.500.000 pessoas nas ruas da capital mineira. Você vai saber agora por que o Carnaval de Belo Horizonte se tornou famoso e o que aconteceu para isso. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Casa J Videocast começa agora. Sobre o Carnaval de Belo Horizonte, eu tenho aqui 3 convidados muito especiais, tá? Eu vou apresentar aqui, a gente vai bater uma bola, vai conversar tudo e você vai conhecer o que cerca o Carnaval de Belo Horizonte e por que ele se tornou um sucesso tão grande. Aqui na minha frente eu tenho Gel Cardoso, Tadeu Martins e a minha colega jornalista Guga. Tadeu Martins, produtor cultural e escritor, presidente da Academia de Letras do Vale do Jequitinhonha, fez 4 anos e meio de engenharia química na UFMG, mas não concluiu o curso. Depois ele vai contar por quê. Abandonou na reta final, deve ser para escrever sobre carnaval, não sei, vamos saber. Foi professor de química por 12 anos, olha que coisa. Em 1985 ele abandonou o magistério para se dedicar profissionalmente às áreas de cultura e turismo. Ele foi também da Turminas, empresa de turismo de Minas Gerais, diretor de eventos da Belo Tour, né? O nosso convite, inclusive, para falar do Carnaval de Belo Horizonte, ninguém melhor do que o Tadeu Martins, que foi presidente da Belo Tour. Vai contar tudo da história de Belo Horizonte, do Carnaval. Tem 14 livros publicados, 2 lançados nos Estados Unidos, 84 folhetos de cordel. Então, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Tadeu. É um prazer e uma honra estar aqui no Casa J Videocast. Vamos lá agora. Aqui a gente também, o Gel Cardoso, George Cardoso, Gel Cardoso, como todo mundo conhece aqui em Belo Horizonte. Geosado também, né? Geosada? Geosado também por causa do bloco. Ele criou o bloco Baianas Ousadas em 2012, né? As pessoas aí usam saias, turbantes, balangandãs, o repertório é puro axé. Vai contar pra gente como é que é isso. É considerado um dos principais blocos da capital, Baianas Ousadas. Foi o primeiro bloco de rua de Belo Horizonte que trouxe a legitimidade baiana para o carnaval e arrasta multidões todos os anos. O Gel é jornalista também, é ditador cultural, tem 41 anos, nasceu em Ilhéus, é 45 baiano. agora. 45 anos, então o currículo passou, virou um ano. Vai preparando a voz. Sim. Eu vou pedir para você cantar um trechinho do Baianas Ousadas, assim, um refrão, o que é mais legal lá, o que marca o seu bloco. E agora eu vou apresentar a minha colega Guga Barros. Trabalhamos juntos em algumas emissoras, né, da Guga, então vamos lá. É o currículo que a Guga mandou pra gente, tá? Eu sou Guga, sou jornalista, radialista e atriz formada pela UFMG. Fiz mestrado em documentário em Londres. Faço filmes e locução, já apresentei vários programas no rádio e na televisão. Amo as artes, teatro, música, cinema, literatura, dança, visuais, táteis e sonoras, não necessariamente nessa ordem, né? Escrevi um livro. Tenho um canal no YouTube com poucos seguidores e não sei usar as redes sociais, mas ainda assim estou no mundo. Ótimo, que bom que você está aqui com a gente. Voo Livre, né? Que você apresentava. Foi o primeiro. Foi o primeiro programa que você fez em televisão, né? Primeiro, eu era bem jovem, era um programa para jovens. Éramos jovens, né? Voo Livre, era muito massa aquele programa, Era eu muito adorava. legal. Até hoje ele é bem moderno. A gente tem que... Inclusive a gente viralizou com uma matéria perguntando na rua o que tinha no Carnaval de Belo Horizonte. Todo mundo respondia nada. Demais, Nossa, isso aí era 1990, imagina. Não tinha, né? A gente teve um vácuo no Carnaval. Como é que... É isso que a gente exatamente, a pergunta foi porque, como jovem, né, queria um carnaval na cidade. Não tinha. Quando teve a pandemia, eu não fiquei assustada com Belo Horizonte parado, porque ela ficava assim no carnaval. A gente estava acostumado com isso. Me assustou Londres, Nova York, Paris, sem ninguém, mas Belo Horizonte ficava vazia e completamente fechada, não abria nada. Não tinha nada no carnaval. Aqui nós vamos, incrível, inclusive, conversar com isso. Assustadoras. O que tem de bom para fazer no carnaval? Aqui nada. Aqui em Belo Horizonte não tem nada. Aqui é péssimo, não tem os clubes, tudo vazio, uma coisa horrorosa.
Aqui, nada. Isso aqui em Belo Horizonte, carnaval de rua não é legal, né? Aqui, nada. E a praia? Muitas praias em Belo Horizonte. Saí de Belo Horizonte, sumi da cidade. Para mim, carnaval é ótimo a gente orar na igreja. Eu sou crente. Aqui em Belo Horizonte? Ir pros clubes, né? Esse carnaval, aqui em Belo Horizonte, só clube mesmo. Então vamos lá, Tadeu, vamos pegar esse gancho aqui que a Guga falou. Eu me lembro muito bem, Belo Horizonte dos anos 90 não tinha carnaval, Belo Horizonte ficava vazia. A gente adorava o carnaval, porque isso aqui virava um interiorzão, tem muita gente que fala que BH é um interior, mas no carnaval você podia sair na rua, não tinha carro, todo mundo saía de Belo Horizonte para ir para Diamantina, para o Rio, para Bahia, para Recife. Para Cabo Frio, Guarapari. O carnaval era zero, ninguém gostava, quer dizer. Quem não gostava de carnaval vinha pra cá. Vinha pra cá, era um retiro espiritual, né? Belo Horizonte teve essa onda, né? Vão rezar, vão pra Belo Horizonte e tal, ninguém sabia. Então, Tadeu, como é que é essa história? Porque, cara, antes desse paradeiro, né? Belo Horizonte virar um deserto, lá nos anos 70, Belo Horizonte tinha carnaval, né? A Banda Mola começou em 75. Sim. Era o único bloco de carnaval. Mas antes disso, Belo Horizonte teve carnaval. Final do século XIX, né? Início do século XX. Conta um pouquinho dessa história, por que teve esse começo do curso, depois a gente teve alguns blocos ali na Lagoinha e tal, e depois parou. Como é que é isso? Olha, a história do Carnaval de Belo Horizonte é muito interessante, né? Ela começa antes da cidade. Em 1890 vem para cá uma série de moradores de Sabará, Ouro Preto, Mariana, Santa Luzia, para construir a capital. Começa essa construção. Em 1897, o ano que é oficializado Belo Horizonte, o carnaval já acontecia, o Zé Pereira, o carnaval, nessas cidades de onde vinham os operários que estavam construindo a cidade. Muitos músicos, entre esses operários da construção, muitos músicos. É tanto que a banda Carlos Gomes nasce com os operários de construção da cidade. Ela é anterior à criação da cidade. Então, em 1897, em fevereiro, no período aí do Zé Pereira, do Carnaval, o que Belo Horizonte ali eram os operários, estava aqui só o povo que estava trabalhando na construção. E era muita gente, não podiam voltar para suas cidades, fantasiaram algumas carroças, porque usavam carroças para transportar o material de construção, fantasiaram algumas carroças e desceram da Praça da Liberdade até o Parque Municipal, que já existia. O Parque Municipal foi inaugurado 3 anos antes da cidade ser oficializada. Nesse desfile de carroças, o que eles fizeram? O que era comum, né? Naquela época, era homem vestido de mulher e mulher vestida de homem. Até hoje, né? Mas naquele período, o Zé Pereira, o carnaval inicial era isso. Então essas carroças fantasiadas iam com os músicos tocando em cima e o povo fantasiado dançando atrás. E foram até o Parque Municipal. Lá as carroças pararam e começa um baile popular, todo mundo dançando. Então ali começam os 4 pilares do Carnaval de Belo Horizonte. Primeiro deles, as carroças fantasiadas, foi o curso carnavalesco. Carroças viraram carros, vieram os carros, né? Veio o curso carnavalesco, que foi uma cópia do que tinha em Veneza, e aqui ele bombou e exportou para o país o curso carnavalesco. Então aquele desfile de carroças virou o curso. Segundo, aquele tanto de músico tocando em movimento em cima de carroça, vieram os blocos caricatos. Terceiro, aquele bando de gente dançando atrás das carroças, viraram os blocos carnavalescos. E o quarto, o baile popular. Então esses foram os 4 pilares do Carnaval de Belo Horizonte. Participativo, irônico, irreverente, e que já era importante no Brasil. Afonso Pena, presidente do Brasil, foi quem levou o curso carnavalesco, as filhas dele levaram para o Rio
e virou sucesso no Rio, mas aqui já era, o carnaval era participativo e isso no início do século XX, né? 1897 foi o primeiro. E, antes da fundação, é dezembro. Carnaval é fevereiro, então são muitos meses antes da fundação da cidade. 10 meses antes da cidade, o carnaval já aconteceu. O que aconteceu? Que esse negócio foi diminuindo? Depois da Segunda Guerra, vieram as escolas de samba, o carnaval de Belo Horizonte passou a ser uma cópia do carnaval do Rio com a criação das escolas. O Oswaldo Pieruccetti, que era prefeito de Belo Horizonte, em 72, ele abandonou o que existia de melhor, que era o curso, as bandas, os blocos, né? Os bailes populares em clubes. E os blocos caricatos, na rua também, e os blocos caricatos, e transformou só em escola de samba. Aí, como as escolas de samba daqui eram meros arremedos das escolas de samba do Rio, era uma cópia pequena, o Carnaval de Belo Horizonte cai a partir de 72. Vira só a escola de samba, perdeu os 4 principais pilares. Né? E aí começa uma queda do carnaval. Mas as escolas foram crescendo até 87, quando foi o último desfile. E aí vem o Pimenta da Veiga na prefeitura e eles cancelam o desfile de escola de samba. Acaba com o carnaval. O desfile de escola de samba. Não, mas continuou. Essa ideia do não tinha carnaval é até preconceituosa. Não tinha carnaval bloco. No centro, aqui no centro ficava, mas nos bairros de Belo Horizonte tinha os bailes populares e algumas bandas pequenas, bandas musicais que tocavam nos bailes populares. Isso aí foi até pouco tempo, até o governo Lacerda, esses bailes na periferia continuavam. Né? Eu me lembro dos carnavais em clubes, né? Como a gente estava comentando aqui com a Guga, famosos, né? Eu me lembro que pelo menos na região Centro-Sul, Floresta e tal, Santa Teresa, a gente tinha nos clubes, por isso que a cidade ficava vazia. Agora, você está me dizendo que em algumas regionais havia esses carnavais menores, assim, vamos dizer, né? Não, participavam mais de 1 milhão de pessoas, eram 13 mas a cidade ficava vazia, não ficava... Não. A classe média e média alta viajava. A maior parte da população se viajava. Lá nos bairros. 5% viajava, 95% ficava aqui. Bom, eu me lembro dos carnavais de clube. Eu ia nos carnavais de clube e eu gostava muito, né? Mas era só dentro do clube. Na rua eu não via nada. A prefeitura colocava palco com som e som também em linha, que era uma caixa, o som do palco, e lá na frente, 50 metros depois, colocava um suporte maior de som, com caixas e tal. Tinha baile desse que levava 120, 130 mil pessoas. Tadeu, e quando o carnaval foi para a Via 240, ali também teve uma mudança grande, foi no período do Lacerda. Mas antes dessa ida, não, foi anterior. Antes dessa ida, dessa queda do carnaval em 72, quando vira só a escola de samba, né, o carnaval continuou a escola de samba, começou a crescer, chegou a ser considerado o terceiro do Brasil em escola de samba, né, com as escolas aqui, e quando veio o Pimenta da Veiga, que para as escolas, só continuaram os bailes né? regionais. E Belo Horizonte, em 75, você falou bem aí, o Jacaré, o Elvésio, eles criaram a Banda Mole. Gaiola, né? Elvésio Gaiola. E aí começa... Belo Horizonte, quando o Patrus entrou, na verdade, isso que existe hoje, muita gente fala, aconteceu a partir de... Não, isso foi uma plantação que o Patrus Ananias, prefeito, começou a fazer. Porque em 94, na verdade, eu fui para Belotu como diretor de eventos em 93, e o Patrus me disse, vamos fazer um carnaval decente em Belo Horizonte. E aí eu comecei a pesquisar e inclusive publiquei essa história que passou a ser repetida em todos os jornais, essa história do carnaval, dos 5 pilares do carnaval. E
Aí veio o Carnaval Popular em 94. Quais os 5 pilares do Carnaval? Que eram o corso, os blocos, os surgimento dos blocos caricatos, os blocos caricatos, o baile popular e as escolas de samba. São os 5 pilares do Carnaval. E foi de 72 para frente, era só um, né? Apagaram os outros 4, ficou só. Então, Patrus, com essa pesquisa que nós fizemos, começou a valorizar os 5. Sabe? Começou a trabalhar os 4, reforçar os bailes populares, os blocos caricatos, os blocos. Belo Horizonte, quando Patrus entrou, tinha 2 blocos, que era Banda Mole e Banda Santa. A Banda Mole saía na Rua da Bahia e a Banda Santa ia no Banda Santa em Santa Teresa. E tinha o Leões da Lagoinha adormecido, né? Que retornou. Não, aí voltou adormecido. Depois. A Banda Mole segurou o Carnaval de Belo Horizonte muito tempo, porque a gente ficava lembrando, vamos esperar a Banda Mole sair, depois da Banda Mole a gente vai para Diamantina. Banda Mole é a resistência do Carnaval de Rua. Que era uma semana antes, né? Do Carnaval. Banda Santa também era uma semana antes. Era no pré-Carnaval, porque o povo viajava. Mas os blocos de rua em Belo Horizonte, o primeiro deles foi o Diabos de Luneta, que foi criado em 1899, saiu pela primeira vez. E em 1904 criou o Mataquins. O Mataquins foi um clube Mataquins, foi criado para organizar o curso. O curso de Belo Horizonte era fantástico. Você vê foto, cada empresa fantasiava um carro. Cada família mais importante fantasiava um carro e virava aquele desfile de carros fantasiados pela Avenida Afonso Pena. É uma coisa maravilhosa. Mas ainda assim era um carnaval elitizado, né? Era elitizado. Que eram carros, né? Só que virou popular depois que vieram os blocos caricatos. Os blocos sempre existiram, mas ele vira mais popular com a queda das escolas de samba, né? Em 72, quando o prefeito Piero Sete começa a investir só em escola de samba, os bailes populares estouraram a partir daí na periferia. Eram 13 bairros de Belo Horizonte que tinham bailes populares, alguns com 120 mil, 110 mil. Então, Patrus começou a seguir esse exemplo. Vamos investir no Carnaval de Belo Horizonte nos 4 pilares, porque o bloco de rua é nosso futuro. Isso está lá nos relatórios da Tadeu, tem uma coincidência histórica, cara, que eu fiquei sabendo. Foi até matéria do Estado de Minas em 2015, foi o amigo e colega Pedro Ferreira que fez. Que em cima dessa história aí do surgimento dos Diabos de Luneta, do Carnaval de Rua de Belo Horizonte, que é uma pesquisa do Abílio Barreto, né? Sim. Foi quem primeiro pesquisou o Carnaval da cidade. Sem a gente saber, o Baianos, quando foi fazer o primeiro cortejo de rua em 2013, a gente surgiu em 2012 com uma ala, mas com um bloco, com bateria de rua em 2013. Foi uma confusão, porque a ideia era a gente descer a Rua da Bahia na contramão, né? A ousadia era essa, descer na contramão. E na época o Gelton, que era o diretor da Belotur, a gente saiu na segunda-feira, que é o nosso dia tradicional até hoje. No domingo ele manda uma mensagem, fala assim: Gel, tá movimentação de rede social, cara, ninguém tá acreditando, vai dar muito mais do que gente que vocês cadastraram. Foi o primeiro ano do cadastro da Belotur, 2013, né? A prefeitura foi atrás para organizar o carnaval, que já estava acontecendo. E aí ele fala: vamos mudar o ponto, porque a Rua da Bahia vai ficar pequena. Aí nós decidimos concentrar na Praça da Liberdade e na hora a gente juntou lá com o pessoal do BH Trânsito, deu as opções, vamos descer a Vias Forte, descer a João Pinheiro, e a gente decidiu descer a João Pinheiro. Então, sem saber, a gente recriou o primeiro circuito, o primeiro trajeto registrado pela história, que era então a Avenida Liberdade, né? João Pinheiro chamava Avenida Liberdade. A gente concentrou no canteiro central da Praça da Liberdade, desceu a Avenida Liberdade, que é a João Pinheiro hoje, e fomos até a Praça da Estação. Quando o Patrus, então, entra em 94, né, que em 93 ele tomou posse em janeiro, o carnaval já estava programado, não foi ele. Ele passa a fazer a partir de 94, e aí eu já passei a coordenar. Eu fui coordenador geral de 13 carnavais em Belo Horizonte. Quando o Patrus saiu, já tinha aumentado o número de blocos de rua. Quando vem o Célio de Castro e depois o Pimentel substitui o Célio, nesses 12 anos já tinham 48 blocos. E por que diziam que o carnaval era vazio sem ver os bailes populares? Porque a classe média e média alta, todo mundo viajava, realmente ficava vazio aqui pelo centro.
trazer a classe média, está lá nos relatórios da Belotur, trazer a classe média para o carnaval foi a grande dificuldade. Mas agora a classe média veio, não é só a classe média não, todo mundo, o Brasil inteiro vem para cá. Mas o que acontece? Isso é que eu queria conversar com... Só para finalizar, termina. Nós buscamos os cursinhos para cada um criar um bloco, as universidades para cada um criar um bloco, os times de futebol, Cruzeiro, América e Atlético, para cada um criar um bloco. Com isso, a escola de samba Galocura foi criada pelo Atlético, os outros dois não toparam e não criaram um bloco, criaram uma escola de samba, e a comunidade LGBT, procurada por nós para criar um bloco, que já tinha umas células de movimento organizado da comunidade LGBT, eles criaram a escola de samba Arco-Íris, que desfilou 2 anos. Não, mas desfila ainda. Mas aí, com esse crescimento aí de blocos, quando sai o Pimentel, já tinham 48 blocos em Belo Horizonte, banda mole, banda dura, banda santa, banda roda. Veio não crescendo, né? Veio não crescendo. Porque foi o investimento da prefeitura. Mas é aí que eu queria colocar. Aí, como que dá o crescimento, então? Deixa eu falar. Quando entra o nosso prefeito, Márcio Lacerda cancelou a possibilidade de evento na Praça da Estação, Praça da Liberdade, Praça de Santa Efigênia, Floriano Peixoto, Praça da Liberdade e Praça de Duque de Caxias, Santa Teresa. Com esse cancelamento, a juventude começou a protestar, criou o movimento Fora Lacerda. Esse movimento Fora Lacerda, como já existiam blocos, 48 blocos, e que estava aproximando o carnaval, eles criaram o Praia da Estação. Eu me lembro. E ocuparam a Praça da Estação. Ficava lá. E ali a classe média incorpora definitivamente ao carnaval, num protesto contra o prefeito Márcio Lacerda. Aí veio esse crescendo. O carnaval estava crescendo já, né? E o Baianas Ousadas veio nessa hora, né, Guga? Porque em 2012... o poder público viu que as pessoas estavam voltando para o carnaval de rua em todas as partes de Belo Horizonte, não só nas regionais, estavam voltando para a rua. Os jovens estavam querendo carnaval e pedindo carnaval. Nessa época eu queria que você comentasse como é que você veio para Belo Horizonte, o que você criou a Baianas e como é que é hoje. Eu sou baiano de Ilhéus, né, sul da Bahia, mas já estou aqui há muito tempo, vim com minha família ainda criança, né, nos anos 80. Uma cena de família nordestina retirante, né? A gente morou em São Paulo, depois viemos para cá, eu e meus pais, tios, avós, uma família muito grande. E até 2000 eu morei em Contagem, né? A partir de 2000 foi quando eu fui para a faculdade. Guga foi minha professora, Marcos Ghiotti também. Tive a alegria de estudar com os dois. Ele já falava de carnaval lá, Guga? Você sabia desse lado? Não, eu era só folião. Só folião. E aí, já morando aqui, passei muitos carnavais na década de 90, que foi a década que a música baiana se tornou a quinta maior indústria fonográfica do mundo, né? O carnaval... A música baiana ali nos anos 90 foi a quinta maior indústria fonográfica do mundo, dominava. E aí eu passava o carnaval muito em Ilhéus, mais em Ilhéus que Salvador, porque Ilhéus era o segundo maior carnaval da Bahia. Depois de Salvador, era pré-carnaval, todas as grandes bandas de Salvador tocavam em Ilhéus. E eu tinha um tio que era organizador de um dos maiores blocos, que era o Galera de Ilhéus, um bloco que ganhou música do Chiclete com Banana, né? Tem uma música do Chiclete que é homenagem ao Galera. Então eu vi de dentro o Galera de Ilhéus acontecer como folião, com meus primos, meus tios ali, amigos, né, de infância, de adolescência, e aquela movimentação toda, mas como folião, né? Aí quando veio pra cá, renascendo o carnaval aqui, o Baianas é de 2012, não pegou esse período da Praia da Estação, que é 2009, 2010. Né? O Samba Queixinho, por exemplo, junto com o Bloco da Praia, é um dos primeiros, completou 15 anos, debutou agora esse carnaval esse ano, né? Ele é de 2009, justamente quando marca esse reflorescimento do carnaval de BH, a partir desse protesto, dessa proibição da ocupação do espaço público. O Baianas não é filho imediato disso. Eu já era produtor cultural, né? Atuava muito com artistas negros da cidade, numa ONG no Centro Cultural chamado Casa África. Durante muitos anos envolvi muitos projetos culturais, além de estar na comunicação como gestor, produtor cultural, agitador cultural também.
Mas a minha trajetória na cultura veio por outro lado. Eu era produtor, até virar cantor, artista, estar no palco foi um processo assim que trouxe um pouco desse lado afetivo enquanto folião, do meu convívio com meus primos e amigos baianos residentes aqui, aquela comunidade de baianos aqui que sempre se encontrava e tocava esse repertório, esse cancioneiro baiano. Da onde que veio a ideia? Eu vou criar um bloco. Pois é, aí é isso. Eu falo que é muito mais que axé music, porque tem um cancioneiro da Bahia, né? A gente canta desde Dorival Caymmi, que completou 110 Você já anos. cantava antes, claro. Mas informalmente, não profissionalmente. Eu era produtor cultural. E quando veio o bloco, assim, o bloco surgiu em 2012. Do nada, num pré-carnaval, eu estava com um primo e amigo muito próximo, tinha acabado de se separar, terminar um casamento, e eu estava com passagem comprada para ir para Salvador. Para Salvador curtir os blocos afro, Moraes Moreira, Armandinho com Chame Gente, né? Que é a minha referência maior ali, né? São as minhas referências maiores no carnaval popular de verdade, né? E aí, esse primo, a gente curtindo já o pré-carnaval, nós somos no Mamã na Vaca, no TTA Santa, em Santa Teresa, no pré-carnaval. E aí eu tentando convencer ele de comprar passagem comigo, ele falou, não, vou ficar aqui, tá gostoso demais o clima. Aí eu cancelei passagem e aí veio um insight na hora, assim, vamos juntar então nossa turma. A gente já tinha uma bandinha que eu tinha dado nome, que a gente reunia assim, uma banda de final de semana de amigos, chamava Na Ousadia. E aí criamos uma ala, né? Minha mãe fez as primeiras saias e turbantes e batizei de Baianas Ousadas. Então era a maioria homens vestidos de mulher e a gente invadiu outros blocos. O primeiro bloco que a gente invadiu foi no domingo de carnaval de 2012. Na Avenida Brasil foi o Cacete de Agulha, do Garbo, né? Um amigo músico, produtor daqui. Um bloco está adormecido aí, mas a gente... E na terça-feira a gente foi no Peixoto também. Então o Baianas em 2012 teve 2 aparições enquanto ala, mas com estandarte, a gente já com instrumentos. O Cacete de Agulha a gente chegou atrasado. Acho que a concentração estava marcada para as 10, então como bons baianos a gente chegou atrasado, o bloco já tinha saído. Aí nós fomos atrás do bloco, mas quando a gente chegou tinha umas 30 pessoas, a gente já chegou com instrumento e tudo. E comecei ali na metade do cortejo, a gente começou a puxar o bloco. Nós fomos subindo a Brasil até a Praça da Liberdade, encontrando com o samba queixinho que estava concentrado para sair lá nesse ano. E aí muita gente viu, registraram, eram só 7, né? 7 pessoas vestidas de baiano. Para o ano seguinte a gente formar a primeira bateria que ensaiou na garagem da minha casa, eu morava na casa de Santa Teresa, então é um bloco de garagem, né? Não sei se Belo Horizonte ainda tem isso, né? Inventou o bloco de garagem. O bloco... até um dia que num domingo, na véspera do carnaval, uma vizinha chamou a polícia chegou, acabou com o ensaio e tal. Tava muito barulho, né? Esse pessoal tá crescendo muito. E eu lembro que na época tava começando um espaço que foi importante para o Carnaval de Belo Horizonte, o NECUP, né? Núcleo de Estudos da Cultura Popular do Rafa. E aí o primeiro bloco a ensaiar lá foi o Baianas. Né, dessa confusão toda, final de semana que vem vamos ensaiar, e ficamos sabendo desse espaço do Rafa, fomos para lá. Então, dessa forma, o Carnaval de Belo Horizonte começou a se estruturar, e foi uma surpresa, porque a gente foi com a primeira bateria, só tinha 50 integrantes, fizemos 300 camisas, né, para amigos e tal, e cadastramos o primeiro cadastro da Belo Tour Bloco para até 500 pessoas e deu mais de 10 mil. Então, desde então, Baianas começou nesse novo processo do carnaval de rua a liderar o público, né? E se tornou uma referência. Eu falo que o Baianas virou o bloco que baianizou o carnaval de BH, porque blocos tradicionais que já estavam saindo ali anos antes da gente, igual então Brilha tocava samba enredo e axé music, né? Quando veio Baianas com uma proposta só de um cancioneiro baiano, só ritmos da Bahia, e a gente teve hora para começar e hora para terminar o cortejo, né? Para deixar aquele gosto de quero mais, não repetir a música, que os blocos aqui repetiam muita música, né? A gente não tinha esse negócio de repetir música, a gente preparou um repertório todo e tal. E a gente influenciou vários outros blocos que já existiram e vários que surgiram dentro da gente, né? Então, e o Baiano Ousadas teve também a influência do Carnabelô, né? Que foi o primeiro movimento da música baiana. Cara, não digo porque eu fui uma vez no Carnabelô e pra mim minha experiência foi negativa. Eu cheguei no Carnabelô acostumado às festas da Bahia, no meio de um show do Netinho na Afonso Pena, de repente caiu uma lata no meu ombro, uma lata cheia de mijo. Então assim, eu nunca mais voltei pro Carnabelô depois disso, entendeu? Foi uma influência pra mim muito negativa, assim, não falar que teve uma influência, não. Eu acho que as micaretas já aconteciam no Brasil inteiro, né? Pré-Caju, Fortal, Carnatal, o meu Carnabelô foi mais uma. Mas Belo Horizonte eu acho que tem um papel
importantíssimo nessa formação desse novo público do carnaval, porque BH sempre formou um público carnavalesco para outras cidades. O Belo Horizontino sempre gostou de carnaval. Só que ia curtir o carnaval no Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Olinda, né? Porque aqui não tinha uma proposta carnavalesca. E a gente está construindo, falo que o carnaval é muito novo, a gente está construindo um carnaval e uma identidade de um carnaval. Essa é um carnaval plural, diverso. É isso. Falta trazer muita coisa da mineiridade ainda para ocupar esse carnaval, porque é uma reprodução de outros carnavais. Eu falo quanto responsável por reproduzir muito desse carnaval da Bahia, que influenciei dezenas, pode falar até de uma centena de blocos hoje que tocam ritmos da Bahia, samba reggae, samba duro, ritmos da Axé Music, influenciados pelo Baianas Ousadas. Mas eu quero ver cada vez mais a cultura mineira, que é tão rica, com mais de 300 anos de história, né? Os tambores de Minas, o Clube da Esquina, essas harmonias maravilhosas da música mineira, esse canto que é diferenciado, cadenciado, tudo isso fazendo parte do carnaval, né? Skank, J Quest, você vê blocos aí como Pacato Cidadão, meus amigos lá, Guilherme e do Maguá. Então, assim, aos poucos, né, de forma tímida ainda, existem alguns blocos trazendo esse conceito da mineiridade, mas é necessário trazer mais, porque o que a gente precisa agora é de afirmar a identidade. Eu queria falar disso, porque realmente o Carnaval de Belo Horizonte tem uma característica própria dele. Para começar, a gente anda, né, fecham as ruas, falando como foliona, né? Então você caminha para chegar no lugar. Eu já chego meio cansada, sabe, para falar a verdade. De tanto que eu ando, mas eu devo andar 1000 quilômetros nos 4 dias de carnaval aqui. Que eu moro mais ou menos na área central, então fica tudo... o trânsito é todo mudado, todo alterado. Eles deixam a contorno liberada, né, para emergência e tal. Agora ali no centro muda tudo, né? Realmente. E aí é muito... Mas é isso que faz. Aí você para e fica olhando. Tem gente indo para lá e vindo para cá. É uma caminhação. Muita gente caminhando por aí, né? Andando. E eu acho divertido assim. Quando eles se produzem, porque em geral é só assim, camiseta, short e tênis para andar, né? Mas eu acho tão legal quando vem alguém fantasiado, sabe? Que é isso que faz o carnaval. Eu acho que tem o humor. Tem humor, tem as brincadeiras. Na verdade, o carnaval agora de BH, você está indo para um bloco, está terminando, você já está com outro bloco, já passou para outro, depois para outro, e você não para. Se você quiser, você fica os 4 dias, não só os 4, né? Porque começa antes, 10 dias antes, e vai mais uns 10 dias depois. E é isso que eu queria ver com vocês, os dois, né? O que vocês acham, assim, 5.500.000 pessoas, é muita gente. A prefeitura faz uma logística, né? A prefeitura viu que o poder público, né, sentiu que o carnaval estava crescendo muito nos últimos 10 anos, 2012 para cá. Vamos dar estrutura? Vamos. E eu queria ouvir a opinião do Gel e do Tadeu. Está melhorando? Por exemplo, esse ano eu fiquei no Carnaval BH, no ano passado também, eu falei, poxa, eu consegui andar de carro no Carnaval. Eu peguei o carro, fui para tal lugar, trânsito tranquilo e tal. Mas eu também olhava as interdições, né? Mas eu conseguia andar de carro, não só na contorno. Policiamento, eu vi que as pessoas elogiaram, os foliões elogiaram, tem policiamento? Tem um roubo aqui, outro ali, mas o número de ocorrências foi baixo em relação aos outros anos. Banheiro químico, ambulante, pré-carnaval, você vê assim, milhares de pessoas pegando a licença de ambulante para trabalhar. Então, assim, tá se organizando. Os recursos ainda são pequenos? São. Eu quero que você fale sobre isso, Gel. Tem dinheiro para gastar no carnaval? Não tem? Mas está melhorando? O que precisa melhorar? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de números, né? Principalmente quando o número parte do poder público, do ente público. E qual a finalidade desse número? Eu tenho uma experiência de 12 anos no Carnaval de Belo Horizonte enquanto realizador, né? Eu falo, tem os atores do Carnaval, os realizadores, e tem a prefeitura que gerencia o Carnaval, né? Ela media o Carnaval dentro de vários atores, que não são só do âmbito municipal, né? Felizmente, né? A gente depende do governo do Estado, por exemplo, o policiamento, as forças de segurança, a maioria são do governo do Estado, polícia militar, de bombeiros, né? E aí, se a gente pensar também Secretaria de Estado de Saúde, também dando assistência, e vários outros órgãos ali, né? 5,5 milhões como? Né? Eu me questiono assim, rotatividade? Porque eles nunca explicam esse número, né?
O que a gente vê que sim, é uma crescente, cada vez mais pessoas na cidade. Eu tenho conhecimento de amigos e parentes baianos que deixam de passar carnaval na Bahia para vir para cá. Rede hoteleira cheia, lotada. Rede hoteleira cheia, né? É um dado, né? Os hotéis lotados. E aí, porque a gente vê que tem um carnaval que ele é seguro, ele é saudável. E é um desafio a gente manter esse carnaval assim. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque no âmbito da política municipal a gente não tem muito diálogo. Né? Quando eu falo isso, por exemplo, a prefeitura até 2017, a gente realizava uma média de 10, 12 reuniões por ano com os blocos públicas abertas na Belotur sobre o carnaval. Nos últimos 4, 5 anos, são 2 reuniões no máximo. Né? Isso você perde a força da voz popular, da voz democrática dentro do carnaval, dentro dessa construção. Né? Quando você vê uma prefeitura que ela lança depois do carnaval um balanço do carnaval e não convida as entidades hoje que representam o carnaval, a Liga das Escolas de Samba, a Liga dos Blocos, que eu represento uma, que é a Liga Belo Horizontina, criada em 2019, e que a gente esse ano, há 2 anos, já começou durante a pandemia a construir uma política pública de âmbito estadual com o Estado para o carnaval, que gerou um edital da CEMIG, colocando aporte no carnaval, trazendo mais blocos para serem incentivados pela lei de incentivo. Esse ano eu fiz parte também, né, como uma das pessoas mentoras da ideia da Avenida Sonorizada, para trazer qualidade para os grandes blocos, para quem quer escutar os grandes blocos. Né, e você vê o governo do estado pela primeira vez também fazendo promoção do carnaval de Belo Horizonte, publicidade para fora de Belo Horizonte, que não tinha, que os grandes carnavais fazem, Salvador, Recife. Eu já fui em show anos atrás em Belo Horizonte de Alceu Valença e a Spock Orquestra de Frevo, na época Marista Hall, Chevrolet Hall, bancado pelo governo de Pernambuco para promover o carnaval de Recife fora do estado. Então, quando você vê esse tipo de ação, você vê o poder público preocupado com a capital. E o que a gente viu esse ano foi diferente. A gente viu uma Belotur competindo e disputando patrocínio com os blocos de rua. E várias grandes marcas. Eu tive em novembro do ano passado participando da maior feira de carnaval do Brasil, da Expo Carnaval, representando a Liga. Marcas grandes como o TikTok, que estava lançando-se para o Carnaval do Brasil, né, nas maiores praças, incluíram Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, BH, pularam fora de Belo Horizonte porque foram conversar com os blocos e investiram uma ordem de 8, 10 milhões. E a Belotur falou assim, olha, se vocês colocarem dinheiro nos blocos e não colocar no nosso carnaval, vocês não vão conseguir ativar a marca, porque eles usaram um código de posturas atrasado de 2005 para perseguir a ativação de marca. Isso aconteceu no carnaval de 2024 e de 2023. Por exemplo, a CEMIG, que foi um grande patrocinador de vários blocos que custam mais de 100 mil reais, os grandes blocos, teve estandarte confiscado por fiscais da prefeitura. Então, quando você vê um ente público jogar contra o carnaval, contra a sociedade civil, você está com uma coisa muito errada no caminho desse carnaval. Por isso que há mais de 2 anos eles não conseguem o patrocínio do carnaval por edital que eles lançam na praça. Né? E não conversa com a sociedade civil para entender qual que é o erro. E o erro não vem da gente. Na verdade, os patrocinadores optaram por patrocinar os grandes blocos. Né? Os maiores blocos hoje têm patrocínio de algumas empresas privadas. E a prefeitura, como é o geral, a Belotur não tem conseguido, nos últimos 2 anos, realmente ficou... Mas com a falta de habilidade de diálogo, né? Eu acho que falta mais de habilidade de diálogo do que de capacidade. A história do sertanejo, que deu um mega show também, né? No Mineirão, foi no dia do carnaval, né? O Michel Teló, que veio com conveniência da Belotur, né? Da prefeitura, ajudando a promover uma artista de fora, disputando patrocínio e espaço com os artistas locais aqui que são independentes, são artistas independentes. Eu falo enquanto produtor cultural há 20 anos na cidade, antes de estar no carnaval. Se o carnaval de Belo Horizonte não servir como uma vitrine para promover a cultura independente da cidade, a música independente da cidade, ele está deixando de prestar um grande papel. Porque a gente tem uma cena criativa muito forte. Músicos maravilhosos formados pelo FMG, pela Bituca Escola de Música, por vários lugares. A qualidade dos músicos belo-horizontinos mineiros é muito boa. E muitos estão dentro do carnaval, contribuindo com a qualidade do carnaval, deixando de tocar em Ouro Preto, em Diamantina, para estar fomentando, fortalecendo a qualidade do carnaval daqui. Agora, se não virar, não conseguir projetar essa galera, vai estar deixando de cumprir um grande papel. Pois é, porque foi o que a Bahia fez, né? Teve essa promoção. Você falou aí do quinto. Se tornou a quinta maior indústria fonográfica do mundo, né? Mas aí teve uma soma de forças do governo municipal, estadual, criou-se a Bahia Tusa, né?
Os baianos fortaleceram o consumo. Você vê por exemplo, aqui, eu vi recentemente, a Globo já não faz mais o show de Réveillon do final de ano em Belo Horizonte há quantos anos? O último que foi feito no Mineirão, que artista mineiro estava no palco lá? Eu não contei nenhum. Nem um César Menor de Fabiano, nem uma Paula Fernandes, nem um Skank. Você tinha Anitta, Gustavo Lima, não sei o que. Gustavo Lima é mineiro, mas a carreira dele quase não, né? Mas você vê esses grandes artistas, mas os artistas da cidade, mesmo locais, não. Aí você vê, por exemplo, o Réveillon que a Bahia faz. Você vê 90% de artista baiano, prefeito dando entrevista, governador junto dando entrevista. Você vê a promoção do Estado, da cultura local acontecer. Eu acho que todo mundo concorda que o poder público tem que dar mais apoio para o Carnaval de Rua de Belo Horizonte, porque, como eu falei, ele se tornou um dos maiores, né, carnavais do país. E a gente sente que precisa melhorar e vem crescendo. Então, acho que o poder público... Eu até pedi aqui, a nossa produção conseguiu algumas informações aqui da Belo Tour sobre o carnaval desse ano. Só para colocar aqui na mesa, assim, 23 dias de folia, né? Não são só 23 dias de carnaval, 5 milhões, né? A gente já comentou sobre isso aqui. 943 milhões em movimentação financeira, né? Apesar de não ter patrocínio, foi quase um milhão. Já deu mais de 1 bilhão. Já deu mais de 1 milhão. 1 milhão e pouquinho, depois você vai dizer pra gente, se você quiser revelar quanto, que o Baianos recebeu. Considerando toda a movimentação do trade turístico, dá muito mais, né? Hotéis cheios e tal. A festa recebeu nota 8,7 em pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo da Belo Tour. 8,7. Quer dizer, os foliões gostaram, né? Foram ouvidos 1 milhão de foliões entre os dias 9 e 13. Hospedagem, os hotéis cheios, eu não tenho a capacidade, mas eu lembro que eu saía, né? Porque eu corro de manhã e eu vejo os hotéis aqui perto da região onde eu moro, eu perguntava, lotado. Falei, poxa, de onde você é? Eu sou de São Paulo. De onde você é? Eu sou do Rio. Recife. Eu falei, você saiu do frevo de Recife para vir para BH? Saí lá de Recife. Então, beleza, venha mesmo. Segurança, foi montado um posto de monitoramento com 4.589 câmeras espalhadas por toda a cidade, 12 drones acompanhando a folia, 290 ocorrências, a grande maioria por intoxicação de bebida alcoólica, normal. Mobilidade, 440 profissionais. Os ambulantes vendendo cerveja toda esquina. Acabou uma, você vai pegando outra, né? Claro que os meninos vão exagerar. É pouco, não? Seria uma média de 50 por dia. 290 ocorrências, muito pouco. Isso durante 4 dias. O carnaval tem 20 dias, então assim... 440 profissionais da BH Trans, olhando o trânsito, 8 áreas foram reservadas e ampliadas para o desfile, as maiores em Santa Teresa, Pampulha e Avenida dos Andradas. Houve desvios no trânsito, montagem de estruturas fixas, a área hospitalar foi preservada. Parceria entre a PBH e o Google e o Waze facilitaram os deslocamentos, né, para os desfiles e circulação pela cidade. 1.491 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados. 14 mil de transporte coletivo por dia, 14 mil pessoas andando de ônibus, 17 pontos de táxi, aí começa a pormenorizar. Os ônibus estavam autorizados a parar fora do ponto para aumentar a segurança das pessoas. Isso é muito legal, você pega um ônibus, você quer descer perto do desfile que você vai, né? E dali você já vai pulando para o outro, pega um ônibus e vai para outro lugar. E teve aqui o projeto Posso Ajudar, realizou 7.044 atendimentos dos mais variados, informações de ônibus, desfile e tal. Quer dizer, a gente tem um mínimo de atenção do poder público. Agora, recurso, o que os blocos precisam, Gel? Dinheiro? Só dinheiro? Precisa de quê? Eu acho que não é só dinheiro, né? Eu acho que o carnaval é um conjunto de ações e a gente tem que pensar que o carnaval ele é um momento da vida social brasileira importante, né? Um lazer, uma festa, uma cultura popular, e que ali você tem uma janela, uma oportunidade de você trabalhar mudanças de hábito também, né? Eu sinto muita falta de, por exemplo, eu falo isso já há anos, falo em audiências públicas na Câmara, eu levei via liga a audiência pública do Carnaval para a Assembleia também. Belo Horizonte é uma capital do Sudeste. Até hoje Belo Horizonte não tem um programa efetivo de coleta seletiva.
Será que a gente poderia utilizar isso do carnaval para fazer uma grande ação sustentável de coleta de latinha educativa? De latinha não ia ter nada igual, né? Então, assim, falta investimento em propaganda e publicidade, trazer essas coisas que são essenciais para a sociedade, que são importantes de trazer novos hábitos para a sociedade, para a discussão no momento que a sociedade está com o termômetro lá em cima aberto a novidades. Falta inteligência na gestão. Guga, o que você acha? O que precisa melhorar no carnaval, na sua visão? Vamos passar para os dois especialistas aqui. Bom, eu sou fuliona. Você se fantasia? Me fantasia, eu gosto, acho divertido. Eu gosto de pirata, mas é uma pirata mulher, né? Um pouquinho assim, um toquezinho, mas que remete a pirata, né? Mas eu acho muito legal, eu gostaria de fantasiar de palhaço, só que eu acho que é muito mais quente de palhaço. Mas, então, na minha opinião, uma coisa seria deixar a cidade mais limpa. Os foliões tinham que ter essa perspectiva deles mesmos, né? Ajudar a sujar menos a cidade. Porque lixo tem, né? Gera muito lixo. É uma questão de hábito, né? Mas me parece muito seguro também o carnaval. Não sei. Queria saber por dentro, né? Tem um detalhe importante, eu acho que o Gel tem toda a razão, falta diálogo entre as agremiações carnavalescas e a prefeitura. O Gel falou que tem 2 reuniões por ano, já foram mais, eu acho que tem que aumentar o número então. Criou-se em Belo Horizonte, eu volto sempre ao governo Patrus, porque o governo Patrus foi o start, foi o ponto inicial dessa transformação. E antes acontecia assim, a prefeitura mandava para a polícia militar, para o juizado de menores, um ofício, solicitamos a presença. O que é que no governo Patrus começou a ser feito? Nós nos reuníamos, convidava a polícia civil, militar, juizado de menores, saúde do município, limpeza pública, SLU, BH Trans, para reuniões amplas para discutir o carnaval. Tinha 2, 3 antes do carnaval. Com isso. Mas isso acontece, Tadeu. Isso tem acontecido atualmente também, não? Tá andando. No ano passado a gente lembra e esse ano a primeira reunião está prevista para agosto agora. O batalhão de eventos da Polícia Militar foi criado a partir dessas reuniões de discussão do Carnaval de Belo Horizonte, porque não tinha. Criou-se um batalhão de eventos a partir dessas discussões com a Belotur, com todos os agentes envolvidos aí na segurança, na organização, né? Agora, quanto a essa falta de diálogo tem gerado também essa dificuldade de como conseguir conjuntamente patrocínio para o carnaval. É possível construir um projeto assim, mas um projeto coletivo. E por que a gente que eu falo assim, por que o carnaval não consegue um bom patrocinador? Por quê? Porque gente na rua já tem. Sim. Blocos a gente tem aí, 100 e tantos blocos, 30 grandes e, milhares. A timidez também é grande, né? A timidez de quem? Conseguiu dos patrocinadores das grandes empresas. Por quê? Porque não querem colocar o nome na folia? Por que seria? Antes era muito mais difícil, eu tenho até um caso interessante, mas quando se fala no resultado, se você analisar os dados econômicos aí, tem 2 dados que não são levados em consideração, que são muito importantes para Belo Horizonte. A quantidade de aluguel de casas e apartamentos no período de carnaval em Belo Horizonte é muito grande. Sítios na grande BH, que é ao redor de Belo Horizonte, você não acha no período de carnaval um sítio, todos são alugados, e isso não entra no balanço econômico do carnaval. Mas é tão difícil a questão do patrocínio, porque a Belotur começou a conseguir patrocínio até 2000. Olha só, a Patrus começa em 94. Até 2000 ninguém ousava, ninguém tinha coragem de patrocinar o carnaval. É possível ter um patrocínio coletivo, mas aí depende de um diálogo e de uma proposta construída em conjunto com os blocos e com
os órgãos públicos, Estado e município, tem que envolver Estado e município nesse processo. Porque, veja bem, não é justo também que você pegue um Baianas Ousadas, que você pegue chama o síndico, sabe? E esses blocos que levam multidão. Então Brilha. Chama Fulô, como é que é? De crise, tem Funk U, que hoje é um bloco muito grande, né? Se você pega esses blocos e pega o bloco do Zezinho, não sei de que sai com 50 pessoas, e como que se dá essa distribuição? Sabe, isso tem que ser vamos chamar de caixa preta, isso aí precisa ser aberto, porque não é possível que um evento que traz ou 5 milhões, ou 2 milhões, o que for, mais de 1 milhão com certeza porque lá de cima dá para ver aquela multidão. Isso aí, poxa, não é possível que a gente não consiga patrocinar. Belo Horizonte tem uma cultura negativa de não valorizar o que é local. Isso não é só do carnaval, isso é histórico. Eu vou dar um exemplo aqui, enquanto um artista do carnaval, Baianas Ousadas tocou de 2013, que foi a primeira edição, até 2016 na virada cultural. Depois, por uma questão de perseguição da gestão municipal, a gente nunca mais tocou. Mas a gente tocou em todas. E até hoje, o cachê da virada cultural para artista local é o mesmo, R$3.000. Dependendo da formação, se é um artista solo, se é um trio, se é um grupo de 10 integrantes, 15 integrantes no palco, que é a formação dos blocos de carnaval. Né? A Belotour tinha um Arraial de Belo, que depois virou Arraial de Belo Horizonte. Tinha um edital para selecionar artistas local, depois eles cortaram, ficaram só em cima de artistas grandes e as quadrilhas. Quer dizer, fechou-se a porta ali para os artistas locais. Né? E no carnaval, quando tinha os palcos pela cidade, o cachê era de 7 mil. Eu falo que o Baianas hoje é um dos blocos que mais circula musicalmente nos carnavais de Minas, no interior. A gente já tocou em todos os grandes carnavais, já abriu em Carnaval de Ouro Preto, Diamantino e tudo. O que é oferecido de subvenção pelo poder público municipal é menos da metade do que a gente vende um show para uma cidade do interior. Para começar, para a falta de valorização aí. Então, quer dizer, eu peguei a virada cultural, que em uma experiência de mais de 10 anos não consigo elevar um cachê e não valoriza o artista local. E a galera se mata para tocar porque quer aparecer para a cidade. Pô, todo artista constrói um novo show, tá com um novo trabalho, quer mostrar para a cidade. E se submete mesmo àquele cachê baixo porque é parte do fazer artístico, você mostrar a sua arte. Mas é desumano. Né? Quando você vê, eu vejo a experiência dos meus amigos músicos na Bahia, que são músicos independentes, que tocam o palco do carnaval no Pelourinho com cachê de 50 mil. Poxa, palco de São João diferente. Também pela Bahia e tal, com cachê de 30, lá tem mais dinheiro? Você tem uma valorização do artista local. Aqui não tem uma cultura de valorização do artista local. Vamos aproveitar aqui que você está dizendo de artistas locais e tal. A gente tem um depoimento aqui, um vídeo que a gente pediu pro bloco Chama o Síndico, é o PG, percussionista do bloco Chama o Síndico. A gente consegue ouvir? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu sou o PG Rocha, sou um dos fundadores, integrante, músico e percussionista do bloco Chama o Síndico, esse bloco que surgiu com a proposta de homenagear o Tim Maia e o Jorge Ben em ritmos carnavalescos, ritmos populares afro-brasileiros, né, ocupando a cidade com arte, com cultura, com alegria, fazendo gerar essa economia criativa, solidária. Nós do Chama o Síndico nascemos, né, dos encontros aí de várias pessoas, lá em 2012, somos 8 sócios fundadores e temos 2 idealizadores aí, né, que tiveram a ideia inicial, o Matheus Rocha, a Naroca, a Nara Torres, Ceará e a Naroca, e nós nos juntamos, né, a esse sonho, a essa ideia, fundamos o bloco e desde então estamos aí nas pistas, em BH, Minas Gerais e até mesmo no Brasil. Bom, é uma alegria enorme estar participando, mesmo porque nós gostamos muito de falar sobre isso, né? Porque são várias histórias contadas e recontadas por aí, e todos nós já participávamos de uma forma ou de outra de outros blocos, de outros carnavais, né? Até mesmo em outras cidades, em outras bandas, outros coletivos, outros grupos, e percebemos que essa retomada, né, do Carnaval de Belo Horizonte, com blocos de rua, fazendo conexões com grupos populares, enfim, girando a economia da cidade, trazendo mais música, arte e cultura, né, de maneira democrática, acessível e inclusiva, que é uma das marcas do Chama o Síndico, né? Nós temos aí, inclusive, o Sindicato Inclusivo, que é um projeto
que nós amamos e há alguns anos já estamos com ele aí na pista e ficamos muito felizes porque essa ideia tem sido replicada, né? Também em outros blocos, outros coletivos, mesmo que essa história da inclusão é uma história linda e necessária. Bom, Chama o Síndico nasceu como um bloco, se tornou uma banda, é um bloco, é uma banda, né? Então nós tocamos durante o carnaval, nós fazemos o cortejo público, né? Na quarta-feira que antecede o período oficial carnavalesco, né? Assim, o feriado, e saímos com tudo aí na cidade. E também durante o ano tocamos em festas particulares, eventos corporativos, casamentos, festivais. Temos também festas próprias, né, como o Baile do Síndico, o nosso Arraial do Síndico, o Arraiá do Síndico também. Dentre outras ações que fazemos por aí, contando com a parceria de outros blocos, bandas, coletivos, instituições, como a Superar também, que nos auxilia, é um parceiraço aí no Sindicato Inclusivo. Então, a satisfação é enorme para a gente estar aqui, colocando a nossa carinha aí nessa história e dizer que foi uma honra participar. Contem conosco e fiquem com Deus, tudo de bom. Amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá e axé para quem é de axé. Isso tudo e muito mais para geral aí. Tamo junto. Obrigado, PG, pelo seu vídeo aqui, pelo seu depoimento. Ele falou uma coisa bem legal, né? Assim, é um bloco, é uma banda, faz várias atividades durante o ano, festa e tal. Vocês também têm essa agenda cheia? O Baianas tem a mesma idade do Chama o Síndico, nos dois fundados em 2012. E a gente tem propostas que se encontram, assim, né? Da forma de interagir com a cidade. Isso é muito legal. Baianas também é uma banda, assim como Chama o Síndico Bloco. Eles têm um sindicato, inclusive a gente tem uma ala inclusiva construída em parceria com a PAI, com a União dos Cegos, desde 2018, participando ativamente dentro de um bloco também. Dá essa oportunidade para as pessoas que têm essa dificuldade, né? Estarem dentro de um grande bloco, curtir o carnaval no coração de um bloco, né? Acho que é uma coisa bonita e legal. A gente tem um momento que é a lavagem da escadaria São José, que a gente traz uma mensagem contra a intolerância religiosa, uma coisa que só o Baianas faz no carnaval da cidade, né? Com participação de pessoas de comunidades tradicionais de terreiros, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, com muitos pais de santo, mães de santo, filhos de santo, né? A gente tem aquele rito ali com aquela mensagem num templo centenário com quase a idade da cidade, né? No centro da cidade. Então a gente deixa essa mensagem no carnaval, né? A banda também que circula e toca. Esse ano a gente está trazendo uma novidade que é um amadurecimento de anos. Eu e a Poli, que é a produtora, companheira aí de construção dos carnavais dos últimos anos, que a gente está lançando, pegando uma experiência de mais de 10 anos no terceiro setor com a Casa África, lançando uma ONG do Baianas para futuramente a gente trabalhar inclusão, autonomia, formação com o público da maturidade, né? Nessa perspectiva que o Brasil está aí, dentro de 15 anos tem uma população acima de 60, maior do que de jovens, né? E ainda não temos políticas públicas construídas para isso. A gente tem uma dificuldade muito grande do SUS de atender bem, assistir bem essas pessoas, uma grande dificuldade dentro das famílias, né? Eu vi isso muito de perto na minha família com minha avó, que nos deixou ontem, completou 5 anos que ela nos deixou, e a dificuldade, né, uma mãe de mais de 10 filhos, a dificuldade dos filhos de criar uma mãe com toda a limitação ali da idade, da doença, da mobilidade, né? Então, assim, o país carece muito dessa questão hoje de cuidar da maturidade, né? E eu vi também que o Baianas, ao longo dos anos, lá em 2012, 2013, a gente era um bloco da juventude de Belo Horizonte, ele foi amadurecendo. Hoje a gente tem famílias dentro do bloco, a gente tem área infantil. Então a gente tem ali, o pai da família está tocando na bateria, a mãe está na aula de dança e os filhos estão na área infantil do bloco, que é os baianinhos, entendeu? Então assim, a gente tem uma proposta de ser um bloco acolhedor da cidade inteira, sem distinção, né? Então tem públicos de diversas idades. Hoje o público é muito acima dos 35 anos, então está dentro construindo o bloco. Então assim, a gente viu esse amadurecimento também de forma bonita, como a gente conseguiu caminhar, né, nesse movimento natural da sociedade e que está resultando na criação dessa ONG que a gente vai lançar muito em breve, né? Bacana, Gel. Sabe uma coisa que eu percebi no carnaval? Tenho percebido no carnaval de Belo Horizonte, né? Como a Guga falou que gosta de se fantasiar e tal. Quando falta um mês para o carnaval começar, as pessoas já estão comprando, as lojas de Belo Horizonte já estão cheias de fantasia. Quer dizer, eu vou para o bloco, no dia tal, eu vou para o bloco tal, fantasia tal. Aí compro uma fantasia para aquele bloco. Vou sair no Baianas, compra outra fantasia. Então, assim, as pessoas estão curtindo, o comércio está vibrando, quer dizer, mexe com a cidade. Então, acho que a gente tem que pensar o seguinte, vocês que
já devem estar planejando, né, o carnaval do ano que vem. Eu queria que você desse os spoilers aí pra gente do ano que vem. Vou te perguntar isso agora. Como a gente não pode trazer todos os blocos aqui, eu queria citar o nome de alguns, que os nomes são muito legais dos blocos, né? A criatividade é sem limite, né? E a criatividade não é um samba enredo, como é que chama a música que vocês cantam? O hino? Os blocos chamam de música tema, hino, né? Então, Baianas tem uma chamada Sou Baianas, que a gente coloca como lugar do nosso hino, nosso tema. Então Brilha tem o hino deles, né? Então, assim, alguns blocos têm os seus hinos, né? E a gente tenta, nos últimos anos, lançar uma música a cada carnaval, porque o Baianas também foi pioneiro numa questão dentro do carnaval de rua, dos blocos de rua, que foi lançar as temáticas, né? Lá em 2013, quando foi o nosso segundo carnaval, mas o primeiro cortejo, que eu falo que foi a primeira bateria de rua que a gente formou, né? A gente lançou o primeiro tema, que foi uma homenagem aos 50 anos de Luiz Caldas. E aí, na época, eu conversei com o produtor da Banda Mole naquele ano, e aí ele me pediu indicação de artista. Eu sugeri o Luiz Caldas, falei, pô, traz o Luiz Caldas que a gente vai homenagear ele no carnaval. Então a gente teve até um contato com ele uma semana antes na Banda Mole. Ele ficou sabendo da nossa homenagem, deu uma camisa para ele, uma placa e tal. Foi o primeiro cortejo que a gente fez homenageando ele. Desde então a gente teve vários, né? Aí 2014 foi 100 anos de Dorival Caymmi. Nós homenageamos Caymmi com a anuência também da família, o Danilo ficou sabendo, a Alice veio, fizemos um show da banda do Baianas, estava surgindo, a gente fez um show na época no Granfinos, a gente encerrou o show da Alice Caymmi, que aí ela retribuiu esse contato em 2020, quando a gente gravou uma música dela para a campanha educativa da CEMIG, no Carnaval de 2020, a música elétrica. A gente fez o arranjo e fizemos a gravação junto com ela, né? Agora completou 110 anos, né, de nascimento de Caymmi. E aí todo ano a gente homenageamos os blocos afros. No último carnaval esse ano a gente homenageou o Araqueto, né? O primeiro bloco afro de Salvador, fundado e presidido por uma mulher negra, né? Dona Vera Lacerda, uma historiadora e tal. E eu vou sempre a Salvador para fazer essa construção. A gente está em conversa e estamos gravando a música tema em homenagem a eles, talvez até com possível participação deles na música nossa, sabe? Eu acho que os blocos, né, os blocos maiores, vamos dizer assim, que tem um pouco mais de estrutura, como o Baianas, como o Chamo Síndico, já prepara a música do ano seguinte, né? Daqui a pouco já pode falar. O que vocês estão preparando para 2025? A gente tem que descansar um pouco, porque eu acho que assim, se a gente ficar naquele vírus do carnaval o ano inteiro, o carnaval deve ser carnaval. Tudo que é permanente perde o que é o lado especial, né? Mas você tem que ter um planejamento, né? Os grandes mestres, né? Moraes Moreira, que a gente homenageou em 2017, a gente fez um show com ele. Moraes falou assim, o carnaval tem que ser carnaval, o carnaval tem que ser festa popular, é pro povo, sem distinção. Na hora que tá faltando 2, 3 meses, você vai com tudo, mas tem um planejamento, né? Planeja, não pode esquecer totalmente. Tem um segredo de revelar, né? A música nem sempre vem na hora que a gente quer aprender a música do Araqueto esse ano. Cara, não vinha a música. Um dia, já no pré-carnaval, em janeiro, eu levantei, acordei 6 horas da manhã com uma ideia do refrão na cabeça, sentei na cama, com meia hora fiz a música. Legal, vem o start, né, da música. Eu quero só dar uma homenagem aqui, o nosso programa está quase terminando. Você mas para ele cantar? Eu estou deixando ele preparar. Se ele não vai cantar do ano que vem, Guga, ele vai cantar desse ano. Do ano que vem tá pronto. O hino do Baiana. Do hino, pois é, mas eu quero só falar o nome dos blocos, eu acho ótimo o nome dos blocos. Às vezes eu vou escolher no bloco, eu vou pelo nome. Então, assim, tem então Brilho, Baianas Ousadas, que eu já falei, Pacato Cidadão, Quando Come Se Lambuza. Tem a historinha aqui que a produção fez, mas assim, Pacato Cidadão entrou em 2017, foi um verdadeiro sucesso, homenageia a música mineira dos repertórios de sucesso dos grupos musicais Skank, Jota Quest, né? Valorização Pato Fu. Então esse é um bloco que valoriza a música local. A mineridade, né? Os poucos que trazem a mineridade hoje no Carnaval de Belo Horizonte. O Quando Come Se Lambuza, o bloco desfila pelas ruas de Belo Horizonte desde 2014, quando foi criado em comemoração ao mestre da bateria Melado. 180 ritmistas, olha, a bateria de 180 ritmistas, é muita gente, né? O Baiano já teve 600 no carnaval. 600 ritmistas, nossa, que instrumento. Poder ter controle, ter uma qualidade sonora. E hoje a bateria tem quantos? Não, de 100. 100. A gente foi mudando a formação, né, e reduzindo mesmo com esse intuito de ter uma qualidade melhor do batuque. Isso, é muito gostoso. E o melhor lugar para sair, o Guga, é perto da bateria, perto
do agito ali. Então, quando você for, vai para perto, que aí você vai ficar todo animado. Então, eu tinha até falado no início do programa, eu fui no Então Brilha, no carnaval do ano passado, de Belo Horizonte, do ano passado. Tinha umas 500 mil pessoas também. Aí, na virada da Praça da Estação, você está vindo da Contorno e vai entrar na Praça da Estação, seguindo ali para o Parque Municipal. Na viradinha, eu fiquei bem perto do muro. E aí o pessoal parou, a banda parou e todo mundo parou, eu fiquei naquele negócio apertado ali no muro, eu falei, pô, eu tenho que movimentar, e ficou ali uns 15 minutos, eu fiquei parado e tal, aí eu falei, pô, não, da próxima vez eu vou ficar um pouquinho mais pra fora, porque você fica ali curtindo e tal, mas me deu um assim, peraí, então... Para quem não gosta muito assim, de ficar muito apertado, né? Mas então, vamos seguindo aqui. Baianeiros, o bloco é uma verdadeira explosão de alegria, surgiu em 2015, olha para você ver, é essa retomada do carnaval. De 2012 surgiram os blocos, né? Muitos blocos. O Lelo, né? O Lelo foi baixista 15 anos do Chiclete com Banana, um baiano de Salvador que mora hoje em Belo Horizonte, casado com a mineira, com a Renata. Tem uma experiência enorme de ter tocado os maiores carnavais do Brasil com uma banda que fez um sucesso, que é o Chiclete com Banana. Que bacana, olha, pra você ver, olha o nível, então, quer dizer... Ele e o Daniel Maestro, que é mineiro daqui, que morou na Bahia e tudo, fizeram esse bloco, um bloco maravilhoso. Baianeiros, hoje arrasta multidões pelas ruas, no último desfile foram mais de 350 mil pessoas em 2 dias de folia. E o amor. É o amor. É o amor? É o amor. O bloco foi criado em 2018, a ideia é celebrar o sertanejo retrô. Olha que legal. Tem uma bateria de 100 integrantes, tamanho do Baiana. Aí tem os outros blocos bem conhecidos e que também curtem a sua fama, os bairros de Belo Horizonte. Passa lá no RH, passa lá no RH é ruim. Ninguém fez nesse bloco, não. Não, mas passa lá no RH. Vai querer essa aí não. Ou então vai querer, né? Hoje a juventude está tão... A juventude dos jovens, né? Vocês estão empreendendo. Os jovens, não estão querendo muito com a empresa, não. Eles estão numa empresa que não está muito boa, eles vão para outra. Não é igual no meu tempo da Guga, que a gente ficava numa empresa 4, 5, 6 anos, 10 anos. Tem gente que fez carreira numa empresa só. Não, fica 1, 2 anos. Vai para o startup da folia, né? Pronto, é isso aí, ó. Tamborins Tantas. Buraco da Minhoca. Garoto, eu desço a Califórnia. Volta Belchior, né? Deve cantar muitas músicas do Belchior. E foi lançado antes do Belchior morrer, né? Foi quando ele sumiu e encontrava ele na divisa lá do Sul com o Uruguai, né? Que massa. Surgiu naquele momento que ele estava sumido. Ele quis sumir, né? Então... Mama na vaca ou mamar na vaca, não sei. Tá caindo fulô, não é flor não, tá caindo fulô. Bloco do Chibiu, Havaianas Usadas. Havaianas Usadas é uma dissidência do Baiano, surgiu dentro do Baiano quando a gente teve uma separação em 2016. O núcleo ali que coordenava, a gente divergiu e aí surgiu Havaianas depois. E aí foi muita gente do Baianas para eles? Era um bloco muito grande, né? Aí virou notícia, capa de Estado de Minas, né? Essa decisão. Depois a gente ficou sabendo que teve outras dissidências de outros blocos da comum, cidade, né? Mas não teve a mesma visibilidade que a dissidência do Baianas teve, que o Baianas foi um holofote muito grande, né? Foi a referência desse crescimento do carnaval, como eu falei, né? Se espelhou, né? Sei. Foi o espelho de muitos outros blocos que surgiram. Então, quando a notícia veio... Aí teve um racha ali, o Havaianas Usadas está aí para também alegrar. Voltou a se falar, né? O meu primo, Pedro Cardoso, está lá, a Helena, que cantou comigo no início do Baianas. Que bom que vocês se falam. Isso é ótimo. Me beija que eu sou pagodeiro, mimosas borboletas. Esse pagodeiro, o título lembra um bloco do Rio que chama Me Beija que eu sou cineasta. Um bloco tradicional do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Sai na quarta-feira. Me Beija que eu sou cineasta. Eles pegaram o nome do bloco lá do Rio. Me beija que eu sou pagodeiro. Do Matheus Brant, que está lançando um disco agora. O músico da cidade também. Só tô falando, o carnaval tem artistas da cidade do carnaval, né? Quando eu falo que o carnaval precisa ser essa vitrine, é porque é isso. O Matheus está acabando de lançar, acho que o 3º ou 4º disco dele. Que bacana, então. Está num franco lançamento aí, divulgação. E tem um que baseou também no bloco lá de Recife, né?
Diz que me ama, porra. Aí tem vários. Diz que me ama, porra. Nossa. Tem Mineira System, homenagem ao Baiana System, uma versão feminina do Baiana System de Salvador. Tem um mineiro que foi lançado esse ano no carnaval, Mineira System. Que ótimo. Por mulher. Eu vou falar aqui, depois vocês vão falar o que não está na minha lista, vocês podem falar, claro. Sagrada Folia deve ser do bairro Sagrada Família, né? Tem Sagrada Profana. Sagrada Folia, Sagrada Profana. Circulador. Banho de cheiro. Banho de cheiro. Nossa, tá tudo aqui com os acentos aqui. Os acentos estão me derrubando. Ladeira abaixo. Cola em mim que você brilha. Isso é legal, né? Cola em mim, porque isso é uma gíria, né? Pode, cola em mim. E lançaram esse ano um bloco, tem um Então Brilho, lançaram Então Planta. Então Planta. Voltado pra essa questão mais do verde, tá? Você fala que é verde, né? Mas Então Planta, com certeza. Eu Não Vou Embora, As Benzendeiras, Beijo do Vando, esse também. Vando, esse é bacana, né? Deve tocar aquelas músicas do bando. Só brega nacional. Brega nacional. Esses que tem o nome do compositor só tocam aquela. Só toca naquele ritmo, né? É um bloco tributo, mas toca coisas afins ali, né? Eles tocam o repertório do Vando, mas tocam Gretchen. A professora Gretchen do Carnaval de Belo Horizonte, né? Participar. Deve ser mais ou menos o estilo, né? Aquele estilo brega romântico. E aí é legal que a gente falando da questão de não ver os artistas de fora, não é nada contra não vir, mas que venha como convidado de um bloco daqui. Entendeu? Vai vir um grande artista da Bahia, venha participar com baianos, com baianeiros, com Então Brilha, uns blocos que tocam essa proposta musical. E não vir um artista lá como já Daniela Mercury quis vir, a Aline Rosa, com a estrutura dela toda e tomando o espaço para que já é muito pouco e disputado. Gel, e por que esses artistas todos estão de olho em Belo Horizonte e querem vir para cá? Porque aqui tá se criando esse movimento. Acho que o que Belo Horizonte vive hoje no carnaval, acho que esse carnaval popular de rua com os trios elétricos, que a Bahia viveu no final dos anos 70 e 80. Aqui tem um delay temporal, né? A cidade tem um delay temporal. Tem um primo que é antropólogo em Salvador, que é o Antônio Rizé, parceiro do Moraes, parceiro de Gilberto Gil. E o Rizé tem um livro de 81 chamado Carnaval e Jexá. Do Carnaval e Jexá, que é um livro de 81, ele traça todo o processo de reafricanização do Carnaval da Bahia nos anos 70, a partir do surgimento do IAE em 74. Esse processo de reafricanização que a Bahia viveu, Salvador viveu em 74 com o IAE, e daí do IAE vieram as dissidências do IAE, que surgiu o Olodum, surgiu o Muzenza, então as dissidências é uma coisa natural nesse processo, porque as pessoas divergem mesmo de pensamento, de objetivo e tudo. Em Belo Horizonte, essa conscientização afro da negritude, ela ocorreu 20 anos depois, quando teve o surgimento do FAM em 95, com a Marcha Zumbi dos Palmares para Brasília, 300 anos Zumbi. Então você vê esse deslocamento temporal, aquele processo de conscientização, de buscar as referências que a Bahia viveu no meados da década de 70 e em Belo Horizonte viveu no meados da década de 90, 20 anos depois. O que a gente está vivendo hoje no Carnaval em Belo Horizonte, na experiência de uma década, a Bahia e Recife viveram 30, 40, 50 anos atrás. Levando essa observação, como é que você acha que o Carnaval de Belo Horizonte vai estar daqui a 10 anos na frente? Eu espero que esteja bem, a gente continue conseguindo manter esse caráter saudável, plural, diverso, acessível, com mais identidade, né? Trazendo mais os valores de Minas, do povo mineiro, que é um povo acolhedor, as pessoas gostam da gastronomia, gostam do jeito que são recebidas, tratadas, da hospitalidade do mineiro. Acho que tudo isso tem que estar florescendo ali na superfície do carnaval de forma bonita, né? Tadeu. Quanto à questão da música, por exemplo, aí vale a pena ressaltar, nos meus 13 anos coordenando o Arraial de Belu, que aliás nós que mudamos o nome, era Forró de Belu, e não tem característica de forró, o nosso aqui é Arraial. As quadrilhas juninas representam para Belo Horizonte o que as escolas de samba representam para o Rio, sabe? Porque aqui tem quadrilha que movimenta o ano inteiro. Elas têm uma programação social, cultural o ano inteiro, né? E então nós começamos nesses 13 anos, todos os carnavais de Arraial do Belu, só mineiros que tocaram. Só mineiros que tocaram. E nós chegamos a distribuir, por exemplo, para os bailes populares, as bandas que eram contratadas para esses bailes das regionais,
13 bairros, né? Essas 13 bandas eram 4 bandas diferentes em cada bairro. Elas iam fazendo um rodízio ali, eram 4 diferentes em cada bairro. E nós gravamos uma fita, naquela época era fita, né? Gravamos com 50 músicas mineiras do folclore, coisas que mais dançante, de artistas mineiros, que distribuía para cada banda uns 4 meses antes, para que eles tocassem. Os jornais até publicaram, até Jornal de Fora publicou: Minas Gerais está criando o iMusic. O cara do Axé Music saiu na imprensa. Minas Gerais cria o iMusic. Porque aí vem um presidente da Belotour e que começa no Arraial de Belo a trazer pessoas de fora. Quando eu ia questionar, ele falava: por favor, para, lá vem Tadeu querendo trazer chulé e frieira. Ele tratava assim os artistas mineiros. Tadeu só quer trazer chulé e frieira. Ou seja, ele chamava qualquer artista mineiro de chulé e frieira. Tadeu, e olha só que coisa, eu vou trazer um fato para vocês. 2022 completou-se 50 anos do Clube da Esquina. Que grande iniciativa teve para celebrar 50 anos do Clube da Esquina em Belo Horizonte, Minas Gerais? Me fale alguma. Eu sou muito amigo de vários desses grandes artistas, Toninho, da nova geração, Gabriel, Rodrigo Borges. A gente teve um musical de uma produção carioca do Rio de Janeiro, mas olha só, quando falta, eu acho que falta um pouquinho de bairrismo, falta um pouquinho de orgulho, né? Dessa geografia pessoal, que é bonito, poxa. Eu falo enquanto baiano aqui, a cultura mineira é bonita, os valores de Minas são bonitos. Minas, né? Eu falei outro dia, se Minas tem a melhor cachaça do mundo, os melhores cafés do mundo, a gente quer ter também o melhor carnaval do mundo, a melhor música do mundo, porque tem potencial para isso. O carnaval está crescendo. Você falou do Clube da Esquina, o disco do Clube da Esquina fez agora 50 anos, né? Esse mês agora. 2022 E eu acabei de assistir agora recentemente o filme Nada Será Como Antes, que fala do Clube da Esquina. É um documentário sensacional, recomendo que todos assistam. Não sei se está em cartaz, acho que saiu já, mas em breve deve estar no YouTube. Assim, é emocionante ver o que aqueles garotos, né, fizeram naquela época, é sensacional. E essa valorização da música mineira, dos artistas mineiros, eu acho que todos queremos, não só os mineiros, os brasileiros como um todo. Então, o Gel já falou o que a gente deve melhorar, né? Qual que é a esperança dele. Eu queria te ouvir também, a Guga, o que a gente pode esperar de melhora para o carnaval no ano que vem e nos próximos anos? Você que já foi um gestor municipal, com atuação na Belotour e tal, o que você sugere para quem está lá no comando agora? Olha, antes eu vou só pegar um pedaço da fala do Gel aqui. Clube da Esquina. Mais uma vez eu tenho que remeter ao governo Patrus, que foi um divisor de águas na história da valorização e da autoestima do povo belo-horizontino, sem dúvida. Ali começa um processo de autoestima, que belo-horizontino saía da praia quando se falava: o que tem em Belo Horizonte? Não tem nada. Todos os belo-horizontinos diziam que Belo Horizonte não tinha nada. O Patrus fez uma mudança de paradigma, né, e começa um resgate da autoestima. O Clube da Esquina, todo mundo fala Clube da Esquina, mas ninguém sabia de fato o que era. Aquela placa que está lá, e teve lá uma grande festa de inauguração da placa, foi feita no governo Patrus. Né? Em 96, em setembro de 96, foi inaugurada aquela placa. Eu participei desse processo, bem como de colocar placas nos locais significativos. Maleta, Edifício Levi, todos os pontos de referência onde o Clube da Esquina, onde eles se encontravam, hoje você vai ver, hoje não, desde 96, 97, primeira foi lá em 96, tem uma placa do Clube da Esquina falando que eles ali encontravam e tais situações. Quer dizer, falta esse resgate, né? Agora, para melhorar o carnaval, eu acho que está cada dia melhor. A organização da estrutura, ela precisa ser mexida em uma questão: a sonorização, sabe? Os turistas reclamam um pouco dessa sonorização, sabe? Que falta som. Isso aí a gente ouve de muito turista, que assim, perto de alguns blocos você não ouve o que se toca.
porque o som não tem... Melhorar o som, conseguir patrocínio para ter mais dinheiro para os blocos. Principalmente diálogo. Não faz sentido continuar nesse processo sem que os líderes dos grupos, dos blocos, das escolas de samba, se reúnam com o poder público, não só com a prefeitura, mas é preciso trazer a prefeitura, o governo estadual e o governo federal. O Ministério da Cultura precisa entrar, e o Ministério do Turismo principalmente, tem que trazer o poder público municipal, estadual e federal, junto com os gestores dos blocos e das bandas que movimentam esse carnaval, e ter uma discussão ampla e contínua. Não dá para ser 2 reuniõezinhas durante o ano. Isso é o ponto principal. E uma outra é o poder público convidar grandes empresas estaduais e nacionais de outros estados que são patrocinadoras de grandes eventos culturais, Lei Rouanet, etc., para reunião em Belo Horizonte com esses grupos, ou até fora daqui, levando os principais representantes do carnaval. Então é preciso atuar nesses polos, juntar município, estado e governo federal, e juntar esses 3, se possível, com grandes patrocinadores de eventos culturais, porque aí vai chegar um ponto. Esse ano, o ano passado já teve, o Carnaval de Belo Horizonte começou a ganhar páginas em publicações internacionais. Quer dizer, em outros países já se começou a falar do Carnaval de Belo Horizonte. E quando você pergunta, e eu faço isso muito, quando converso, eu também faço como você, ando por essa cidade, e perguntando, as pessoas falam: o que mais marca você em Belo Horizonte? Homens, mulheres respondem sempre: a comida de Belo Horizonte é divina e é terra de gente bonita. Então, assim, isso fica, os homens dizem assim: Belo Horizonte tem as mulheres mais lindas do Brasil. É o que marca muito, né? Então esse crescimento está acontecendo até internacionalmente, está rompendo. Foi matéria nos jornais no Brasil inteiro e no exterior também. E no exterior. Então eu acho que o que precisa para melhorar é isso, melhorar um pouco essa estrutura de sonorização, né? De divulgação interna, porque às vezes as pessoas não sabem onde ir, que bloco que está, e fazer esse acordo entre patrocinadores e as 3 esferas de governo. Aí nós vamos ter um carnaval que nos próximos 10 anos, você perguntou, mais legal ainda, vai estar, né, bombando. Guga, e você, o que espera de 2025 do carnaval? Vai comprar uma fantasia para cada dia? Vamos ver o que acontece até lá. Tá bom. Tá. Eu já quero agradecer a participação aqui. Tá, então bacana. Tem que acabar, né? Vamos acabar. Ou então, Guga, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite. Fica aqui as sugestões do Tadeu, que foi gestor público, né, e do Gel também, para melhorar o Carnaval de Belo Horizonte. Eu acho que a intenção do Casa J Videocast é isso, é apresentar pessoas ligadas à cultura de Belo Horizonte nas várias áreas, né, artísticas, cinema, teatro, televisão, carnaval, literatura, esporte. Então, hoje a gente conversou bastante sobre o Carnaval de Belo Horizonte. Falamos do passado, do presente e do futuro. Muito obrigado pela sua paciência de nos ouvir até aqui, e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Agora chegou o momento mais esperado desse programa, hein? O Gel vai cantar a música deste ano. Fala um pouquinho aí pra gente. Pois esse ano o Baianas Ousadas foi uma homenagem tripla. A gente homenageou o Orixá Oxóssi. Homenageamos também Mãe Estela de Oxóssi, do Iaxapó Funjá. Essa liderança feminina do candomblé do Brasil. E a homenagem artística foi o Bloco Araqueta, que é um bloco regido por Oxóssi. Bloco fundado em 1980 por Dona Vera Lacerda, primeira presidente do Bloco Afro de Salvador. E a música chama Jeito Araqueto. Cheio de ousadia eu vou, com fé e devoção. Sou caçador, eu sou, da alegria e da paixão pra amar. Com todo respeito eu vou cantar, conquistar o seu dengo, amar. Com todo respeito eu vou cantar e festejar.
Que tu, só tu me dá prazer. Que tu, pra fazer acontecer. Ará, o meu araqueto. Ará, me deixa desse jeito. Ará, o meu araqueto. Ará, vem festejar. A gente vai lançar em breve nas plataformas digitais. Todos os streams aí, Jeito Araqueto do Baianos Ousados. Música do Carnaval 2024. Esse é o Gel Cardoso. Muito obrigado, Gel. Um abraço. Valeu demais.